Olá pessoal, hoje venho aqui falar de um livro que eu acabei ontem e eu tenho a dizer que este livro foi tão viciante e é o Entre as Mentiras de Michelle Adams. Vou fazer aqui um pequeno resumo deste livro porque eu na altura, quando ouvi falar deste livro, eu fiquei tão empolgada com a opinião de uma youtuber que é a Vanessa, do Bookishteer, que na altura fez um vídeo sobre uma opinião deste livro e eu fui ver, não estava nada à espera que fosse uma opinião tão boa e depois de ver o vídeo tive de ir comprar porque fiquei mesmo muito cativada pela opinião dela. Esta história aqui passa-se com uma rapariga que sofreu um acidente de carro, desculpa estar a olhar para lá, mas está ali o meu gato. Então, como estava a dizer, uma rapariga que sofreu um acidente de carro. E depois ela, quando acorda, ela esteve em coma, não é? E quando ela acorda, já está na casa dos pais dela, só que ela não sabe o que é que aconteceu, não se lembra de nada, não sabe quem são os pais dela, nem ninguém. Ela fica mesmo com amnésia. Ela, como não conhece os pais, como não se lembra quem eram, ela fica assim um bocadinho tipo desconfiada com algumas atitudes, começa a desconfiar de coisas que eles lhe dizem, começa a achar que é tudo que eles dizem é mentira. E a partir daqui, depois mais tarde ela começa a descobrir o que é que aconteceu realmente com ela, aos poucos, e o que é que aconteceu no acidente, basicamente. Eu não vou aqui revelar nada, como é óbvio. Eu fiquei tão viciada nesta leitura que eu não tenho palavras, porque eu acho que este foi dos melhores thrillers. Aqueles thrillers psicológicos, estão a ver, e eu não estava mesmo nada à espera. Eu sei que esta às vezes é um bocadinho clichê, mas o final foi tão surpreendente, porque as minhas teorias, eu fui fazendo teorias ao longo do livro, e as minhas teorias nem estavam certas nem erradas, eu desconfiava de algumas coisas, mas nunca cheguei lá, mesmo ao fundo. Só nas últimas páginas é que fiquei a saber o que realmente aconteceu. Vocês não vão espreitar as últimas páginas, não é? Porque senão não tem piada. Mas fiquei tão viciada nesta leitura, eu demorei um pouco mais porque estava a ler outro livro ao mesmo tempo. Mas eu quando comecei a ler eu não queria parar. Foi uma leitura que me surpreendeu de todas as formas. A maneira como a autora escreve, a maneira como a história se desenrola e como é que as personagens são. Eu adorei a personagem principal, que é a Chloe. Adorei a forma de ser dela, porque ela no início era tão insegura de si própria e acreditava em tudo o que lhe diziam, como ela tinha estado em coma, então é um bocadinho óbvio, não é? Mas depois ela começou a desconfiar das coisas e começou a perceber-se que o que lhe diziam não era assim, tão verdade, e comecei a adorar a forma como ela evoluiu nesta história. Depois adorei também uma outra personagem que de vez em quando aparecia aqui no livro, mas não posso revelar quem é, porque é uma personagem que no início me deu tanta vontade de... é uma personagem que eu adorei no início, adorei durante toda a história, não tinha nada... não pensava nada acerca dessa personagem, que era um possível assassino, digamos assim, nesta história, e depois essa personagem revelou-se tanto que eu fiquei à toa, mas fiquei muito surpreendida, porque eu não estava mesmo nada à espera do final deste livro. Eu dou a este livro 5 estrelas, porque, com tudo o que eu já disse, eu não tenho palavras para dizer, não tenho mais nada a dizer. Foi um livro espetacular. Adoro este tipo de histórias, nunca pensei gostar tanto, e quando vi a opinião deste livro no YouTube eu já sabia que ia gostar, mas nunca pensei que me fosse agarrar tanto a esta história, estão a ver? Eu adoro thrillers desde sempre, ainda por cima um thriller psicológico como este, com mentiras à mistura, amnésias e coisas do passado e etc. São coisas que são muito a minha cena. E, portanto, eu dou 5 estrelas ao livro, como já disse. E pessoal que adora thrillers e ainda não leu, tem mesmo que ler, porque eu acho que vão gostar imenso. É um thriller, eu considero bem simples, mas tem tanta coisa a acontecer ao longo deste livro, tem sempre suspense, ação, que nunca se torna aborrecida, acreditem em mim. Então tem mesmo de ler, se ainda não leram. E então esta é a minha opinião acerca deste livro. Deixem aqui algum comentário se já leram ou se
pretendem ler, depois de verem a minha opinião, não é? E é isso, beijinhos e até ao próximo vídeo.